Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História do Recife. Nós vamos para mais uma aula do Educa Recife para as turmas do sexto ano. Turminha maravilhosa do sexto ano, a turminha do nosso querido Sabino, né? Então a gente vai para mais uma aula de História do Recife. Hoje nós vamos dar uma trabalhada falando um pouco sobre a história da nossa cidade. E na próxima semana a gente começa trabalhando uma outra civilização. Vamos lembrar que a gente vem intercalando as aulas de História do Recife. E nesse sentido, a gente trabalhou todo um bloco referente às civilizações, né, da antiguidade, chamada de Antiguidade Oriental. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a história da nossa cidade, né? E para isso a gente conta com a ajuda maravilhosa aqui da nossa intérprete Késia, aqui no cantinho. Késia, tchauzinho aí, faz teu nome. Késia, junto com toda a equipe de intérprete de Libras, nos ajuda, né, para que nossas aulas se tornem mais acessíveis para todos e todas. Lembrando, porque a gente, para começar logo nossa aula, né, a gente lembra que vocês assistem a aula no turno da manhã, a aula é reprisada no turno da tarde, a aula vai para o canal do YouTube e a aula pode ser assistida também pelo aplicativo do Educa Recife. Vocês viram aí a propaganda falando do aplicativo, mas aí a galera da produção que também nos acompanha, ajudando, né, nas nossas aulas, Juninho e Jonas. É a turma, é a dupla JJ, né? Então é Juninho e Jonas. Então, aí, abraço para eles. Estão ali por trás das câmeras, né, ajudando para que nossas aulas cheguem com o melhor e o máximo de qualidade possível aí para vocês. Mas aí, como eu disse, eu tenho o aplicativo. Juninho joga aqui o QR Code do aplicativo, aí, baixa o aplicativo, Android e iOS, instala login, senha viabilizado pela sua escola e assiste às nossas aulas com a sua internet financiada, né? Você não vai consumir seu pacote de dados. Mas a gente diz, né? Como a gente diz, a gente tem uma equipe maravilhosa aqui, né? Desde a nossa intérprete, a produção e a maravilhinda que me acompanha nessa aula, a professora Vanessa. E aí, professora, tudo de bom? E aí, professor Luciano, e aí, pessoal do sexto ano. Olha aí, o recado foi dado. Estou aqui para esperar as participações de vocês, né? Tirem dúvidas, deixem comentários, que a gente vai ficar aqui bem atentos, certo? E hoje eu quero aprender bastante, viu? Porque eu adoro estudar sobre história e principalmente história do Recife, que é massa, né? A gente entender um pouquinho a história da nossa cidade, né? Tão importante, para que a gente tenha um olhar diferenciado, um olhar de cuidado também, né? Então, bons estudos, vamos embora, porque hoje a aula vai estar massa. É isso aí. Então, vamos começar a nossa aula analisando essa imagem aqui. Observa aí, observa a imagem aqui, ó. As senhoras se encontrando aqui, ó, se cumprimentando, o camarada aqui saindo da loja. Vejam a loja com muitos produtos artesanais, né? Ligados a esse lugar, viu? tapeçaria. Conhece, né, professora? Já viu, né? Eu também conheço. Aí a pergunta, você que está em casa, já foi a algum lugar como esse aqui da imagem? Então, observa aí a imagem. Eita, e aí, Juninho, já visitou esse local? Juninho, nosso, aí, ó, tá dizendo que já foi também. Jonas também já foi, Juninho. Aí, ó, Juninho disse que já foi lá, ó, para um happy hour, né? Tomar aquela Coca-Cola geladinha, né? Com uma batatinha frita, né? Com um tira-gosto. Então, ó, a gente tá vendo aqui a imagem de um mercado público, né? É um dos mercados da nossa cidade, que a gente vai mostrar e falar sobre ele depois para vocês. Mas vamos agora assistir um pequeno vídeo que também tem a ver com o tema. Aí a produção aí, ó, já. O mercado público é muito mais do que um local de comércio. É símbolo de democracia, pluralidade, diversidade, tolerância e religiosidade.
é um bem cultural de todos nós, material e imaterial, e que carrega muito da nossa história. Ali é um marco religioso que não sei se no Brasil existe igual. E o medo da privatização é justamente isso, né? Que essa identidade cultural se perca. E essa tradição antiga é que a gente está lutando para continuar, porque o coração de Porto Alegre é o mercado público. Nação, nesta sexta, 11 da noite. Então, o que é que a gente viu aí? Vocês viram que a gente, né? A gente está falando a respeito dos mercados públicos. A gente viu uma imagem, aquela imagem do mercado que a gente viu é do nosso mercado de São José. E a gente viu aí um comercial, né, de um programa de entrevistas que iria falar sobre o mercado público, né? Os mercados públicos, eles são muito importantes, né? E os mercados, eles têm uma origem bastante antiga, né? Então, a gente vai iniciar a nossa aula propriamente dita e já com uma pergunta. Que mercados públicos da nossa cidade você conhece? E aí, professora, que mercados a senhora conhece? Conheço alguns, viu? São José eu conheço, gosto bastante de ir lá também, ver os artesanatos, né? Minha mãe costuma ir comprar bastante ali também peixes, né? Que tem aquela parte ali tem a de parte vendas. da peixaria que Exatamente. Gosto também do mercado da Encruzilhada, que também é bem legal. A gente pode ir lá, fazer algumas compras, né? Passear ali, também tem uns restaurantes e tudo mais. Tem o mercado da Madalena, tem tanto mercado, viu, professor Luciano? E perto daqui da Escola Municipal para Aulas Digitais, a gente tem o mercado da Boa Vista. Vez ou outra, né, quando a gente, professor, a gente tem um tempinho de sobra, a gente vai lá almoçar, comer um pirãozinho, né, um caldinho, tomar ali um refrigerante, quem gosta tomar uma cervejinha. E, lógico, gente, detalhe, né, a cervejinha depois do horário do trabalho, né, porque ninguém vai tomar cerveja no horário de trabalho, né, que fique bem claro. Mas, olha, então a gente já adiantou aqui, né, se você frequenta mercados públicos, o que é que você costuma fazer por lá? E aí, Juninho, aí no mercado público, vai o quê? Comer uma tapioquinha, comprar um peixinho, comprar um feijãozinho verde, né? Um feijãozinho verde no mercado. Meu pai, ele costuma frequentar o mercado do Cordeiro, né? Fica próximo da casa da minha irmã e ele costuma frequentar o mercado do Cordeiro, né? Aí ali, próximo, né? Na verdade colado, bem dizer, numa rua perpendicular e numa rua paralela da Avenida Caxangá, próximo ao Hospital Getúlio Vargas. Então a gente tem o mercado do Cordeiro, que é um mercado também bem importante, né? Mas aí, vamos falar sobre os mercados públicos, né? A gente vai estudar alguns mercados públicos do Recife, enquanto espaços da história e memória da cidade. Uma coisa muito importante que a gente viu, né? A gente viu no vídeo, né, em questão, que a gente apresentou no início da aula, que os mercados públicos, eles se constituem como espaços de memória e espaços, né, onde a gente tem ali a fusão do que a gente chama de patrimônios materiais e imateriais, né? Então a gente tem ali no mercado público, né, a fusão dessa presença aí, né, de patrimônios materiais e imateriais. E se você não lembra o que são patrimônios materiais e imateriais, eu recomendo que você retorne, né, no nosso canal do YouTube, que a gente tem lá no início, né, no primeiro semestre, a gente tem aulas de História do Recife associadas ao conceito aí do que é patrimônio histórico, do que é patrimônio material e do que é patrimônio imaterial. Mas vamos lembrar um pouquinho, patrimônio material seria tudo aquilo que é
assim, bem tangível, né, que a gente pode manipular, que a gente pode tocar, a gente pode ver. E nesse sentido ele tem um valor histórico tão grande, né, que ele termina se tornando, né, um patrimônio, né, um patrimônio, ou seja, uma memória viva, né, da história daquele território. Como, por exemplo, a gente teve aqui uma aula sobre os fortes de Pernambuco. Então, os nossos fortes, eles se constituem como patrimônios materiais da nossa cidade. Os fortes, os museus, mas a gente tem também o patrimônio imaterial. Esse daí, como o próprio nome já diz, ele é algo que a gente pode até sentir, pode perceber a sua presença, mas a gente não tem como manuseá-lo. Então a gente tem aí as nossas lendas, a gente tem aí receitas, né, de algumas comidas típicas. Ah, mas a gente não manipula a comida? Mas a receita ali, não necessariamente você vai escrevê-la. Então aquilo é um conhecimento popular que foi transmitido, né, de geração em geração. Então a gente tem, por exemplo, né, a ideia, né, de algumas, para ficar mais claro, por exemplo, né, e aí a gente coloca, isso aí não seria na realidade um patrimônio, mas esse conhecimento popular que é transmitido, você está em casa, aí deu aquela dorzinha de barriga, aí mãe, vó, eu estou aqui com a barriga doendo, aí sua mãe, a sua avó, uma tia, né, vai dizer, ó, peraí, eu vou fazer um chazinho para você. Aí faz ali um chazinho de boldo, um chazinho de erva cidreira, um chazinho, né, de folha de goiaba com folha de pitanga. Você toma aquele chazinho e começa a se sentir melhor. Por quê? Porque pelo conhecimento popular acumulado se descobriu na base, né, do uso daquelas ervas, né, que elas têm poderes associados, né, ao melhor funcionamento do sistema digestivo. Então, isso aí é um conhecimento popular. Alguns desses conhecimentos populares, eles são transmitidos durante tanto tempo que eles adquirem um status de patrimônio e se tornam os patrimônios imateriais. Como no caso nosso, a gente tem aqui o frevo, a gente tem agora, recentemente, a gente tem o brega, um bregazinho, bom, né, professora? Inclusive, a gente, há algum tempo, a gente estava, né, na sala dos professores, todo mundo lá escutando, né, uma playlistzinha de brega, e foi uma diversão. Então, nesse sentido, vamos começar aqui, já que a gente falou sobre a questão do patrimônio, vamos começar falando sobre o mercado público de São José. Aqui a imagem do mercado público de São José. E vejam só, aquela imagem que a gente mostrou no início é essa parte daqui, ampliada, certo? É a parte aqui ampliada. Então, é um dos 24 mercados públicos do Recife, né? Aqui, localizado no bairro de São José. E vejam como ele é antigo. Ele foi inaugurado no ano de 1875. Então, é um mercado já com mais de 100 anos de idade. Ele está perto aí, de completar aí os seus 150 anos, né? Se eu não tiver equivocado aqui nas contas, ele completará 150 anos no ano de 2025. Então, nesse sentido, o mercado de São José é o mais antigo mercado público do Brasil e o primeiro edifício pré-fabricado em ferro no país. Então, essa estrutura aqui do mercado é o que a gente chama de estrutura neoclássica, ou seja, é uma estrutura que segue os padrões, né, do formato clássico aí de construções aqui do Brasil, só que ela é mais recente, né, daí o neo novo, né? Então, nesse sentido, ele foi pré-fabricado, né, em estrutura de ferro, ou seja, foi feita a planta, né, do mercado, ele foi planejado, construíram todos os moldes, né, da estrutura de ferro e depois foi tudo transportado para que ele fosse montado. Então,
ele foi inspirado aí, ó, no mercado público de Grenelle, né, em Paris, e o local onde foi montado o mercado público de São José abrigava antes o sítio dos coqueiros, né, que depois passou a ser chamado de Largo da Ribeira do Peixe. Não à toa a gente tem uma grande quantidade, né, de quiosques, né, que vendem pescados, né, no mercado de São José. Vamos lembrar, por estar no bairro de São José, lembrando, né, que a nossa cidade do Recife, né, quando a gente fala cidade do Recife, ela tem todos os seus bairros. Mas o bairro do Recife, propriamente dito, é toda aquela região que está ali localizada nas proximidades do Marco Zero. Então, Recife, né, também recebe o nome de Veneza Pernambucana, porque é cortado por rios, né? Então, o bairro de São José, certo, é uma das regiões, né, que fazem parte das ilhas, né, que fazem o conjunto do que seria o bairro do Recife. Então, nesse sentido, a atividade pesqueira, inicialmente, naquelas regiões, ela era bem ativa. Vê, no começo do século XIX, o governador de Pernambuco, Dom Tomás José de Melo, ordenou a construção no largo do mercado da Ribeira do Peixe, né? Aí, ó, como eu disse para vocês, um conjunto de barracas, né, que vendiam ali verduras e peixes, né? Muito próximo de rios, então o pescado, né, era uma fonte ali, né, de alimento, né, bastante, né, assim, presente, né, no território. Hoje é mais difícil a gente ver o pessoal pescando nos rios do Recife, porque infelizmente a gente lida aí com a questão da poluição dos rios. Então muito, né, da piscicultura, né, da nossa cidade, né, ela teve que ser deslocada para outros locais, né, outras fontes de obtenção, né? Então, uma pesca, por exemplo, marítima, entre outras coisas. Mas veja, então, em 1871, a Câmara dos Vereadores encomendou o projeto do mercado para a região, certo? E o Luiz Ledger, né, Vautier, ele foi o autor do projeto. E ele se inspira, como a gente disse, né, no mercado de Grenelle, em Paris, né? E a obra, ela foi inaugurada em 7 de setembro de 1875, né? Outra data importante, né? A data, né, onde a gente comemora, né, a emancipação política do Brasil, ou seja, a independência do Brasil, né? Então aqui, ó, o camarada que fez o projeto, ele está aqui, esse é o Luiz Vautier. Aí o mercado ele já passou por várias reformas. Então veja, a gente teve, né, reforma em 1906, 1941, certo? E em 1989, após um grave incêndio que destruiu parte do mercado. Porém, a reinauguração, né, dessa nova reforma, ela se deu apenas em 1994. E ele possui alguns dados, 3.541 metros quadrados, 48,88 metros, né, de frente, né, a entrada dele, ele tem uma largura aí de quase 50 metros, né, e são 547 boxes, ou seja, 547 lojinhas, né, que vendem, né, os seus produtos, né, diversos, né. Então, vez ou outra, eu dou uma passadinha lá no mercado de São José, né, para comprar grãos, né, geralmente castanha, amendoim, às vezes granola, né, para comer com fruta. Então, a professora Vanessa também disse que frequenta, né, o mercado de São José. Sim, e é um mercado muito interessante, né, professora? Muito interessante, interessante demais. E, inclusive, professor Luciano, falando, né, você tocou aí anteriormente a questão da memória, né? É importante a gente lembrar e manter essa memória viva, né? Essa coisa que nos constitui, né? Essa capacidade de unir nossos costumes, nossos valores. E muitas vezes, né, a gente passa pelas ruas, vielas do Recife e vê aqueles casarios, aquelas edificações e não sabe o quanto de história, de memória, né, guarda naquele ambiente ou naquela manifestação cultural que a gente está vendo. Enfim, e um país, né, que não, vamos dizer, um país, uma cidade, uma nação
que não fortifica, né? Não deixa essa memória viva, é fácil de ser dominado, né? Então é Exatamente. importante que a gente mantenha a nossa memória viva, né? Que a gente possa entender sobre a história da nossa cidade, do nosso país, que mantenha realmente esse fogo incessante, né? Para saber até para onde a gente quer ir, né? O que é que a gente é, onde a gente quer ir. Então, tudo isso é importante e por isso que é tão importante a gente trabalhar a questão, né, da memória, dos espaços, dos ambientes, para que a gente possa refletir sobre essas questões. Exatamente. Outro mercado muito importante, aí a gente falou dele, o mercado da Boa Vista, pertinho aqui da EMAD, né? Então, a gente tem, ele fica, né, localizado, logicamente, na Boa Vista, né? Foi inaugurado no fim do século XIX e foi reformado completamente aí, em 1946. Aí, na época, o prefeito da cidade, né, era o Antônio Pereira e o governador era o Otávio Correia, né? E o mercado da Boa Vista ele ia passar por outras reformas também, né? Porque essas reformas, com o tempo, né, de uso do espaço, né, vai se necessitando de reforma. Quem mora, né, em casa, né, sabe que, perdão, sabe que às vezes a gente precisa, né, de uma reforma, né, nas nossas casas. Perdão, gente, é que a gente está meio a crise alérgica e a gente fica às vezes com essa tosse chata. Então, mas veja, ele passou por outras reformas, né, 1991, 94, 63 boxes. Veja a diferença, né, para o mercado de São José. O mercado de São José tem mais de 500 boxes. Aqui são 63, né? E se comercializa o quê? Cereais, verduras, frutas, legumes, carnes. Fora 9 bares, né, que servem comida regional no café, no almoço e no jantar. Como eu disse, vez ou outra, a gente mesmo aqui vai almoçar no mercado da Boa Vista. A clientela, né, formada principalmente por sindicalistas e políticos, que se deliciam com o famoso patinho cozido no feijão preto. Eita, chega, deu fome agora. Então, eu particularmente gosto muito do pirão de costela, né? É muito gostoso lá o que é comercializado. Veja, localizado na Rua de Santa Cruz, no bairro da Boa Vista. O local ele foi uma estrebaria. Estrebaria é um local onde você coloca cavalos, né? Você coloca ali os cavalos, né? E o cemitério da Capela, né? Que foi hoje transformada na Igreja de Santa Cruz. E outra coisa importante, né? Como a gente falou, é importante a gente entender a respeito da história da nossa cidade, né? Para a gente poder entender os problemas que a gente tinha no passado, aprender com esses erros, né, do passado e não repeti-los. O mercado da Boa Vista ele se viu como ponto de comércio de escravos. E hoje é o compartimento número 1. Aqui, nesse local, a gente tinha um comércio de escravos. E no compartimento número 1, era o local onde os escravos eram levados, né, para serem castigados, né, chicoteados ali, em caso, né, de não cumprimento das obrigações ou de alguma revolta, alguma coisa nesse sentido. Por fim, a gente tem aqui o Mercado Público da Madalena. Veja, gente, a gente tem 24 mercados públicos na nossa cidade, certo? Mas a gente citou alguns para levar vocês a desenvolverem a curiosidade e pesquisarem sobre outros. Né? Então, o Mercado Público da Madalena fica no bairro da Madalena. Ele é um mercado integrante dessa rede de mercados públicos do Recife. Começou a sua construção em 1925 e foi inaugurado em 19 de outubro, né, do mesmo ano. Né, começou a construção em 6 de fevereiro. Foi denominado inicialmente Mercado do Bacurau, né, com menção ao pássaro madrugador, por ter, na época, o seu funcionamento restrito ao horário noturno. Detalhe, né, hoje a gente usa a expressão Bacurau, né, para se referir àquele último ônibus que vai saindo à noite, né? Que se você trabalha, né, pegando aí parte da noite ao início da madrugada, se você perde aquele ônibus ali, você fica numa situação complicada para retornar para casa. Hoje nem tanto, porque a gente tem aí
transportes por aplicativo, né? Tem aí transportes que ajudam, né, você até a pegar carona, mas houve uma época que se o trabalhador perdia ali o chamado bacurau, né, ficava difícil para retornar para casa, né? Então, nesse sentido, a gente teria, né, isso. Na parte frontal, né, aqui, ó, essa parte aqui tem um pórtico, né? O pórtico é exatamente isso aqui, ó, essa região aqui, que tem aí, ó, o antigo brasão do Recife, ele está aqui em cima, o antigo brasão do Recife, né? Mercado da Madalena. Vejam, Madalena aqui com G, Magdalena, né? Porque é a forma de escrita, né? Como era escrito, né, o nome. Hoje a gente tem, né, mudança. Antigamente a gente escrevia farmácia com PH, né? Então a gente escrevia não, né? Com NA, o M, certo? Mas a língua ela vai mudando, né, com o tempo. E ele tem também sua importância na cultura e na gastronomia pernambucana. É uma coisa interessante, né, que a gente tem aí para a gente finalizar a nossa aula. O mercado da Madalena é um ponto de encontro de repentistas, né? A gente tem aí repentistas, né, que se encontram ali no mercado da Madalena para fazer ali a disputa de repente, certo? De repente, não instantaneamente, repente, o repente, né? Aquela música onde ele, com a viola, ele vai tocando, né, e vai recitando, quase que recitando poesias, né, de forma cantada. Nesse sentido, gente, a gente apresentou aí para vocês 3, né, dos 24 mercados que a gente tem na nossa cidade. E espero que vocês tenham gostado. Fica como atividade para que você, sob supervisão do seu professor, professora, pesquise sobre outros mercados para socializar com a sua turma. No mais, é isso aí, professora. É isso aí, professor Luciano. Um beijo, meu povo, e até a próxima aula. Tchau, tchau. Valeu, Kezinha. Tamo junto, gente. Tchau, tchau. Até a nossa próxima aula. A gente tem só